Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um dos tipos de paralelismo, que é o paralelismo sintático. O paralelismo sintático é a repetição simétrica e equilibrada de estruturas de mesma função sintática. Exemplo: sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Como se fosse repetido duas vezes. Essa repetição não é meramente estética, ela possui uma função sintática. Como se fosse é uma oração comparativa, ou seja, é uma frase com verbo que serve para comparar. Tanto no primeiro verso quanto no segundo verso, as atitudes do sujeito elas são comparadas com outros elementos, são comparadas com o sábado, são comparadas com o príncipe. E quem traz esse elemento de comparação é justamente o como se fosse. O como se fosse tem a função de comparar. Portanto, nós temos um paralelismo sintático com a ideia de comparação, a partir da repetição da oração comparativa como se fosse. O primeiro como se fosse compara o ato de descansar à sensação de um sábado, simbolizando a folga e a libertação do trabalho diário. Então dizer sentou para descansar como se fosse sábado é o mesmo que dizer sentou para descansar como se estivesse livre do trabalho diário. Já o segundo, como se fosse, ele compara o ato banal de comer feijão com arroz à atitude de um príncipe, sugerindo dignidade e nobreza em um momento simples. Então dizer comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe é o mesmo que dizer comeu feijão com arroz como se fosse um privilégio. É um privilégio ter o que comer. Outro exemplo, ele prefere viajar a ficar em casa. Por que a frase está estruturada dessa forma? Porque quem prefere uma coisa a outra. É exatamente por isso que a preposição a está entre os verbos viajar e ficar. Viajar e ficar têm características em comum. E aí é que está o paralelismo. O paralelismo não está na repetição da mesma palavra, mas sim na repetição de padrões, em palavras que seguem padrões semelhantes, que seguem os mesmos padrões. Viajar e ficar são verbos, mas eles também carregam outras semelhanças, além do fato de eles serem verbos. São dois verbos que estão no infinitivo e são dois verbos que não aceitam artigo. O equilíbrio da frase é mantido usando a mesma estrutura nos dois lados. De um lado nós temos viajar, que é um verbo no infinitivo, sem artigo. Depois nós temos a preposição a, e do outro lado da preposição a nós temos o verbo ficar, que também é um verbo no infinitivo, sem artigo. Então dos